Vídeo hoje para falar sobre a premiação do Goiás para os seus jogadores visando a permanência ou quem sabe algo a mais na Série A do Campeonato Brasileiro nessa edição de 2023. Em entrevista, à Rádio Band News de Goiânia, o Edmilson Pinheiro confirmou alguns valores que serão ofertados aos jogadores do Goiás visando tanto o objetivo mensal da equipe, ao término de cada mês nas rodadas do Campeonato Brasileiro e também ao final da competição nacional. Segundo o Edmilson Pinheiro, caso o Goiás venha a conquistar o título de campeão brasileiro, 100% da quantia paga pela CBF serão destinadas aos jogadores. A tendência é que, segundo informações do portal o DCI, o jornal DCI, a premiação para o campeão brasileiro nessa temporada de 2023 é de 45 milhões de reais. Então, caso o Goiás venha a ganhar, por exemplo, a Série A, obviamente, algo muito improvável, esse valor completo ficando apenas com os jogadores da premiação da CBF. Outra questão também, uma eventual classificação para a Copa Libertadores da América, 65% de toda a quantia seria destinada aos jogadores. E aí a gente pode colocar, por exemplo, entre o oitavo, nono colocado, vai depender muito também daquela configuração de campeão da Copa do Brasil. Geralmente os campeões da Libertadores e da Copa Sul-Americana também são brasileiros e ficam naquela posição acima. Então, no mínimo, seria, por exemplo, uma nona colocação, que é, nesse momento, 27 milhões de reais a premiação para o nono colocado. Vou deixar aqui a tabela detalhadinha para a gente observar também, O oitavo colocado, 29 milhões e 200 mil reais. O sétimo, 31 milhões e 500. O sexto, 33 milhões e 700. E aí por diante, Então, nessa questão de classificação, é muito importante também essa premiação para os jogadores do Goiás. Lembrando que vai só até o 16º, As equipes rebaixadas, eu acho isso errado, porém a CBF não paga nenhuma premiação. Acho que a diferença é muito grande, De 15 milhões de reais, isso faz uma diferença brutal para as equipes que estão, por exemplo, voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro. Poderia ter ali pelo menos 3, 4 milhões de reais de premiação. Acho que já seria um pouco justo. Na 13ª colocação, como o Goiás ficou, por exemplo, no ano passado, pagando aí 16 milhões e 600 mil reais para essa colocação. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto, essa premiação astronômica, caso o Goiás venha a ser campeão brasileiro, obviamente. Mas assim, é interessante isso, A premiação de 100% já confirmada pelo Edmilson, diz que os jogadores se surpreenderam com essa decisão e de uma classificação para a Libertadores, que digamos assim, se o Goiás atingir o mais rápido possível uma pontuação tranquila na Série A, não é impossível de se buscar, por exemplo, uma nona colocação. Algo que o Goiás já sonhou no ano passado, em 2022, faltou elenco. Em 2019 também nas rodadas finais, após confirmar a sua permanência. Quem sabe, acho que é um motivo extra para todos os atletas. E o objetivo mensal, novamente, o Goiás traçando isso, que eu acho uma estratégia fenomenal, porque você não paga bicho por jogo, porque tranquilamente, se você ficar pagando apenas premiação por cada resultado, você pode chegar tranquilamente no final do ano e, obviamente, não conseguir os seus objetivos. Então não adianta nada o Goiás ganhar do Corinthians em casa e perder 3 confrontos diretos também jogando na Serrinha. E para isso, o Edmilson Pinheiro, ele traçou novamente essa meta de uma premiação mensal. Caso o Goiás consiga ficar entre os 12 melhores colocados do Campeonato Brasileiro a cada término de cada mês, uma premiação destinada aos jogadores. Não sei ao certo quanto é. No ano de 2021, a gente ficou sabendo dessa quantia, era de aproximadamente 120 mil reais mensais destinados aos jogadores e também à comissão técnica naquela ocasião na Série B, caso o Goiás terminasse o mês dentro do G4. Agora, em 2022, mais recentemente, na primeira divisão, se eu não estiver enganado, o Goiás colocava uma meta entre 10 clubes que traçava ali, por exemplo, brigar pelo rebaixamento. O Goiás ele teria que ser o primeiro deles, para ganhar, por exemplo, essa bonificação. O Goiás traçou ali as equipes que iriam brigar contra o rebaixamento. Cada vez que o Goiás terminasse à frente de todas essas equipes, uma premiação mensal para os jogadores. Foi algo bem interessante. O Goiás conseguiu, quase todos os meses bater também essa meta e ficar bem longe da zona de rebaixamento. Acho isso importante. O clube ganha dinheiro. Obviamente, os jogadores ficam com a motivação a mais. Óbvio, já recebem grandes salários, mas não é todo mundo também achando que qualquer jogador do Goiás ganha 200, 300 mil. Isso não é verdade. Acho que é importante também essa premiação e o objetivo mensal, passo a passo, visando algo maior no campeonato. Nosso apoiador aqui do canal é a RT Facas, para você adquirir lindas facas personalizadas do Goiás, copos térmicos também, com envios para todo o Brasil, entregas, para você que mora em Goiânia ou na região metropolitana. Você vindo aqui pelo nosso canal do Goiás News, garante um preço especial lá na RT Facas, que eu vou deixar tanto o link do Instagram para você conferir vários modelos personalizados, tem do Goiás, tem de outros, várias modalidades, caso você queira, por exemplo, personalizar com o seu nome ou algo nesse sentido.
sentido, você encontra lá na RT Facas e o WhatsApp também para você falar diretamente com o Roberto. Fala que veio aqui pelo nosso canal. Vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo no primeiro comentário fixado também. A RT Facas, parceira de longa data aqui do Goiás. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero trazer uma informação exclusiva aqui do Goiás News que o Verdão tentou a contratação do meio atacante Gabriel Correia, 24 anos de idade, destaque do Goianésia neste último campeonato goiano. Essa informação foi confirmada pelo próprio jogador. Entrei em contato com ele lá no Instagram, vi que ele seguia a nossa página, até fiquei feliz, enfim, ao saber disso, segui ele de volta e mandei a mensagem, parabenizando pelo campeonato goiano, e ele me revelou que teve sim uma tratativa, uma tentativa da direção do Goiás em contratar o jogador para a sequência do campeonato goiano. Ele disse que houve essa procura do maior do Centro-Oeste, entretanto não aconteceu uma evolução para o jogador de fato fechar esse contrato aqui no Verdão. Vale lembrar que nessa posição de meia atacante, destaque do campeonato goiano, o Goiás acabou fechando com meia Ariel, que jogou muito bem o campeonato estadual com a camisa do Anápolis. Então o Gabriel Correia do Goianésia foi o outro nome monitorado e houve sim tratativas da direção alviverde para buscar a sua contratação. 11 partidas pelo Goianésia no estadual, sendo 10 delas como titular e 3 gols marcados. Jogador interessante, canhoto, jovem, 24 anos, com passagem nas categorias de base do Palmeiras. No ano passado, por exemplo, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa do Paraná Clube. Eu gostei das partidas que eu assisti do Gabriel. Contra o Goiás ele fez uma função ali jogando um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Tem uma baita movimentação e também batidas na bola, tanto em cobranças de faltas e também em cobranças de escanteios. Conduz muito bem a bola, é bom também, por exemplo, em contra-ataques. Então vejo ele quase como um meia esquerdo, porém com essa característica também de um bom armador. Outra característica dele também é que ele é canhoto, a diferença do Goiás, que buscou dentro do Campeonato Goiano dessas apostas para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Ariel, que é destro, joga ali um pouco mais pelo lado direito do campo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do Gabriel Correia. Esse jovem meia de boa agilidade, enfim, ainda não está descartado, vai saber, vai que ele jogue bem nesse atual momento, já que ele foi contratado pelo Manaus na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem sabe sendo um nome interessante para os próximos estaduais. Eu gosto desse tipo de aposta, principalmente no começo do ano, dando um pouco mais de oportunidade para os jogadores. Nesse momento não foi possível, Quero saber a sua opinião, se você conhece tanto esse jogador, quanto também se assistiu algumas partidas dele pelo Goianésia nessa disputa do Campeonato Goiano. E sobre depois do Campeonato Estadual, o Gabriel Correia, que encerrou seu contrato lá no Goianésia, após os 3 gols marcados em 11 partidas, fechou ainda com o Ceilândia, onde ele disputou a Copa Verde e também o Campeonato Brasiliense. Foram 5 partidas no total, não marcou nenhum gol e agora recentemente, ainda se eu não estiver enganado, neste último final de semana, no final do mês de abril, foi anunciado pelo Manaus na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, então se preparando para a competição nacional também no começo do mês de maio. Jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras, ele ficou lá de 2015 até 2017, na equipe sub-15, sub-17 e também no sub-20, estreou no profissional em 2018 na equipe chamada Serra Macaense, com 18 partidas e 4 gols marcados na segunda divisão do Campeonato Carioca. Disputou ali também pelo Serra Macaense em 2019, fazendo 16 partidas na temporada, em 2020 no Botafogo da Paraíba, com 13 atuações, 2021 no Nacional, também da Paraíba, e chegando no Paraná Clube na reta final da temporada com 2 gols marcados um gol marcado, em 2 partidas. Na temporada passada também, em 2022, disputou a Série D do Campeonato Brasileiro com a camisa do próprio Paraná Clube, entrando em campo durante toda a temporada 12 vezes com 2 gols marcados, tanto na Série D quanto também no Campeonato Paranaense. Até começou com um bom destaque, sendo titular, porém não houve uma grande sequência, por exemplo, na disputa da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião a respeito desse nome, procurado, tentado pela direção do Goiás, acabou não tendo um acordo nesse momento, quem sabe para os próximos anos serão novamente um bom destaque do Campeonato Goiano ou até mesmo nessa Série C do Campeonato Brasileiro.